emoção, já começo chorando, mas falar sobre Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante é muito difícil, mas dá uma satisfação muito grande. Primeiro eu gostaria de saber aqui, todos são espíritas ou alguns simpatizantes. Então todos conhecem o espírito Bezerra de Menezes, para nós espíritas, o médico dos pobres, o mínimo servo de Maria, o Allan Kardec brasileiro, e assim como isso, outros títulos e títulos, esse espírito de luz, que para mim é uma grande estrela que brilha, e a casa que eu abraço no Rio de Janeiro chama-se Casa Espírita Bezerra de Menezes, que daqui a mais ou menos 12 dias, ela está completando 110 anos. Então, para mim, foi com muita alegria que eu preparei essa conversa sobre Bezerra, porque falar sobre Bezerra é muito bom e tem muita coisa atualmente sobre Bezerra. Então, eu começaria falando para vocês que essa grande estrela que brilha no céu hoje, no céu do Cruzeiro do Sul, que está a auxiliar a cada um de nós, e principalmente o povo do Brasil, é um espírito que começou, pelo que se sabe, pelos historiadores, pelo que se fala, lá na época de Jesus. Talvez assim, por isso que a gente escolheu o título, que não foi por acaso, o apóstolo de Jesus. Porque apóstolo é todo aquele que serve, que trabalha, que faz a mensagem e principalmente de Jesus. Então, vocês todos certamente conhecem a história de uma estrada que leva Jerusalém a Jericó. Era uma cidade extremamente importante na época, onde todas as cavalarias, tudo que se passava por aquela estrada. Era uma estrada extremamente importante no comércio de Jerusalém, e Jericó era uma cidade muito importante. E quem vivia lá? Alguém lembra dessa passagem de Jericó? Tinha um homenzinho pequenininho, multibilionário, porque ele era chefe dos cobradores de impostos da época. Ele era chefe dos cobradores de impostos e se chamava Zaqueu. Ele era um dos chefes do evangelista Mateus, que depois se chamava Levi, e que passou a se chamar Mateus após ingressar como discípulo de Jesus. E foi Mateus que conversava com Zaqueu a respeito de Jesus. E Zaqueu, apesar de multimilionário, que todos nós aqui queremos ser, a gente pelo menos busca ser, mas que a gente sabe que as riquezas não são só essas, são outras. E Zaqueu percebia que, apesar de toda aquela riqueza, algo lhe faltava. E um dia, quando ele sabe que Jesus iria passar nesse caminho, ele decide ir ao encontro do mestre. Mas ele era muito baixinho. E como ele veria o mestre, diante daquela multidão que estava próxima à Páscoa, próximo à crucificação do mestre, e havia um movimento muito grande da cidade de um lado para o outro. Então ele resolveu subir numa árvore, uma árvore muito comum naquela época, que era o chama de sicômoro, que nada mais era que a figueira, e ele sobe na figueira para ver Jesus. E Jesus vinha com aquele grupo de pessoas que o acompanhavam, e de longe vê Zaqueu sobre a árvore. Olha para ele, e a gente sabe que nada é por acaso, e diz: desce daí, hoje vou
ao jantar ou me hospedar em sua casa. Vocês imaginam, na época, Jesus dizendo que ia para a casa de um publicano, o maior inimigo deles, multimilionário. Qual foi o zum, né? E assim o fez. Jesus foi à casa de Zaqueu. E Zaqueu, lá presente, diz a Jesus que ele daria toda a sua riqueza e tudo aquilo que ele fez 4 vezes mais para seguir Jesus. E Jesus disse: hoje aqui, as palavras não são bem essas, mas estou falando com o que a gente lê. Hoje aqui está a salvação. A salvação que na verdade era Jesus. E assim o fez, seguiu Jesus. Só que quando seguiu Jesus e abandonou a sua riqueza, ele mudou de nome. Por quê? Todos os discípulos de Jesus eram conhecidos por um codinome. Como eu disse, Mateus era Levi, né? Simão, Pedro. E assim todos os outros trocaram seu nome. Então, isso, Saulo, Paulo, né? Dizem Abraão, ele troca também. Então, todos eles, quando se convertiam, seriam batizados, né? Eles trocavam o seu nome. E Zaqueu troca para o nome de Matias. Matias passou a seguir Jesus, a estudar, a aprender, e ele, dizem os estudiosos, e entre eles a nossa companheira, que diz que Bezerra de Menezes, uma das encarnações, foi Matias, ou Zaqueu, é Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela nos relata isso nos seus estudos e com a sua mediunidade. Matias também, pelos estudos, diz que o Papa, no século III, o Papa Ecumênico, diz que ele serviu como bispo em Etiópia. Então ele passou a ser um devoto de Jesus, trabalhando sempre para a caridade, para o benefício dos jovens, dos pobres e dos idosos. Tanto que todas as casas que se conhece é a casa da beneficência. E Matias também ficou com Pedro e Tiago na casa do caminho. Então vocês vejam bem essa trajetória desse espírito que começou lá atrás com Matias, né? E diz ainda Chico Xavier no livro Ave Cristo, que ainda ele foi outros espíritos que são quinto Varro, quinto Celso. Esses 2 espíritos que diz Chico Xavier no livro Ave Cristo foram espíritos que encarnaram em períodos muito curtos para auxiliar o seu filho Tassiano. Então ele desencarna a sua primeira, a sua outra encarnação como quinto Varro, logo depois ele reencarna novamente num período muito curto como quinto Celso, para auxiliar ao filho dele que estava nessa família, já no seu trabalho de auxílio àqueles que necessitam. Então, essas são algumas das encarnações que a gente pesquisou, mas tem outras também. Quem quiser saber, já vou fazer a propaganda do livro 13º Apóstolo, do nosso companheiro Jorge Damas, que é um estudioso de Bezerra de Menezes, assim como também esse livro aqui, que eu fiz as pesquisas do Bezerra de Menezes, Fatos e Fotos, Fatos e Documentos, Luciano Klein Filho, que lançou há 2 anos um último livro
tem 1.500 páginas sobre a vida de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que nasce com esse espírito no dia 29 de agosto de 1831. Então, como sabemos, lá no século XIX, onde o espiritismo estava começando, vocês vejam que o espiritismo estava começando, como esse espírito de luz trabalhou em sua vida. Nós vamos falar algumas coisas para que o espiritismo se unificasse. E muitas das mensagens que nós temos hoje, de livros e comentários, sempre sob a orientação desse espírito de luz. Então, ele nasce de uma família católica, muito católica, na cidade de Riacho do Sangue, no Ceará, e ele vive pouco tempo lá. Segundo as leituras, as pesquisas feitas, ele vive lá mais ou menos 5 anos, porque a sua família era uma família, Bezerra de Menezes, conhecida, político da época, do Partido Liberal, e por conta dessas perseguições políticas, eles se mudam para uma cidade em Fortaleza, onde ele vem a estudar e fazer o seu ensino, vamos dizer, secundário, no colégio liceu. Um sonho grande de Bezerra era ser médico. Ele sempre quis, segundo o que a gente lê, ser médico. E para ele ser médico, ele teria que vir ao Rio de Janeiro, porque lá não havia faculdade de medicina. Será que ele demorava rapidinho, pegava um avião, um instantinho e chegava no Rio de Janeiro? Metrô, né? Não. Se nós estamos no século, quer dizer, ele demorou quase um mês, segundo os relatos, para chegar ao Rio de Janeiro, né? Por quê? Era vapor, era carruagem, charretes, e essa era a forma de transporte. Chegando no Rio de Janeiro, já entrando na universidade, ele já tinha uma dívida, apesar da família ser uma família de posse, mas ele largou a família para fazer medicina. Ele já tinha uma dívida de 50 mil réis. Eu não sei quanto é isso, gente, eu não sei traduzir, mas devia ser muito dinheiro na época. E ele, como ele ia fazer para conseguir aqueles 50 mil réis? Um dia bate na porta dele: o senhor é o seu doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que está cursando medicina? Eu queria ter aula com o senhor de matemática. Matemática? Matemática. Aí Bezerra diz: mas eu não leciono matemática. Aí fala assim: mas eu posso me esforçar e lhe ensinar. Aí ele diz: eu vou lhe dar um dinheiro adiantado e volto aqui na semana que vem. Então, aí, qual é a quantia que o rapaz, que nunca voltou, lhe deu? 50 mil réis. Vamos vendo como o mundo espiritual já vai trabalhando nesse espírito de luz. E assim ele faz a sua faculdade. Mas a gente sabe que Bezerra de Menezes, além de médico, ele foi o quê? Político. Bezerra de Menezes foi várias vezes vereador, deputado, ele foi presidente da Câmara da época, que era a corte, porque nós estávamos na época do Império, várias vezes presidente, que equivaleria hoje a ser prefeito do Rio de Janeiro. Então vocês vejam que ele falou algumas coisas que eu separei neste livro para ver a semelhança dos nossos políticos, o que ele disse na época como político.
Então, a primeira coisa que ele nos diz: vejam bem, peço licença à Câmara para dizer ao país o que julgo do seu Estado e da sua administração. 1867. Descrença, corrupção e incredulidade. Eis, pois, senhores, o sumário de todos os sintomas que oferece o país sob o tríplice e ponto de vista por onde o consideramos. E quem depois disso é ainda tão cego que não divise nos horizontes da pátria a nuvem negra da tempestade, a pátria está principalmente em perigo quando princípios tão perniciosos como esses que apontei se insinuam por todo o corpo social, pois eles corrompem o sangue, gangrenam-lhe todo o organismo e tiram-lhe toda a força de coesão necessária para resistir à exploração produzida pelo choque de interesses sórdidos de que tais princípios promovem com ampla generosidade. Olha só, gente, parece estar falando para hoje ou não? E aí continua: sinto ser obrigado a dizê-lo, mas eu devo toda a verdade ao meu país. A sociedade brasileira está gravemente doente, as extremidades já estão frias e o coração não tarda. Palavras de Bezerra de Menezes. E ele, além disso, ele foi um grande ecologista, porque ele já na época defendia a mata, e eu vou ler aqui um trechinho, as matas ciliares. Ele trabalhou como escritor. Agora vejam bem, ele continuava sendo médico. Ele nunca deixou de ser médico. Ele era médico e exercia o cargo político. Por quê? O cargo político naquela época era diferente, né? Era corte. Então, não tinha, vamos dizer, a parte financeira que hoje a gente vê. E ele continuava trabalhando como médico e político ao mesmo tempo. Então, eu separei também aqui, para nós nos deliciarmos com o que ele fala. Ele diz assim: o governo é incumbido de organizar um serviço florestal nas montanhas que circundam a capital do Império, conservando as matas atuais, refazendo as que têm sido destruídas, deixando livres os pequenos cursos d'água que estão encanados e impondo penas a quem derrubar árvores dentro de uma zona que será demarcada. Olha a ecologia do Dr. Bezerra de Menezes. E aí, mais adiante, a gente vê ele falando aqui para a educação. Porque nós devemos, antes de tudo, zelar pela instrução pública, que é aquilo que mais carecemos na nossa terra. E mesmo porque, num cargo simplesmente administrativo, o indivíduo se habilita a prestar bom serviço ao público em um ano, ou meses mesmo, mas não é no prazo de 1 ano, 2, 3 ou 4 anos que qualquer um se habilita a ser um bom professor, a executar os deveres deste cargo que é especial. E ele era um excelente professor. Aí, como médico na saúde pública, ele diz: não sei o que seja mais conveniente à sociedade se o desenvolvimento das empresas, porque ele também era empresário, Bezerra era um empresário, das indústrias, do progresso material propriamente, se o cuidado que esta sociedade deve ter em manter a saúde e a existência de seus membros. Por mim,
dispenso as riquezas, desde que me garantam a saúde. Eu quisera que os médicos que se empregam no serviço da saúde pública tivessem um ordenado correspondente, pelo menos, aos dos engenheiros, e suficiente para garantir as suas necessidades. E se isto não é assim, é porque, como disse no princípio, o serviço de saúde pública não é considerado coisa de grande importância. Vocês veem a beleza desse espírito com essas ideias tão atuais que a gente carece, e ele divulgava, falava, e isso incomodava naquela época. E aí nós vamos ver que quando ele espírita se torna, mais ainda incomoda. Por quê? Porque o espiritismo naquela época não se podia divulgar, não havia quase casas espíritas, e nós sabemos, a nossa casa, por exemplo, que eu frequento no Rio de Janeiro, tem um livro onde os nomes eram fichados na delegacia, porque havia essa reunião que não poderia acontecer, então as pessoas tinham que ter o nome ali assinado. Então não era tão fácil como nós temos hoje, casas espíritas em todos os locais. Bom, Bezerra de Menezes também era um maravilhoso pai. Então ele casa-se, né, com uma jovem, a primeira esposa dele, Maria Cândido, bem mais jovem que ele, mas o primeiro baque de sua vida, que conta a história, foi que essa primeira esposa, onde ele casou na Igreja Católica, porque era uma companheira católica, que morava em Campos de Goytacazes, e ela desencarna após 4 anos de casamento. E ela foi uma peça extremamente importante, porque ela que incentivou Bezerra de Menezes a entrar na política. Ela foi uma das pessoas, além dos seus clientes, que o amavam muito pela sua bondade, porque ele fazia o atendimento da forma que devia fazer, porque ele também era cirurgião do Exército, mas quando ele entra para a política, ele é obrigado a largar o cargo do Exército, porque não poderia ter as duas coisas. Hoje os bichinhos estão querendo participar da nossa reunião aqui desse espírito de luz. Mas então, ele teve que largar o exército para seguir a carreira política. E Maria Cândido lhe deu os 2 primeiros filhos. Né? Isso também existe uma controvérsia, mas os 2 primeiros filhos dizem que era um casal, mas não. Ela lhe deu 2 meninos. Né? Segundo essas novas pesquisas do nosso companheiro Luciano Klein. São 2 meninos, o primeiro com o nome dele, Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, e o outro filho, que é o Antônio. Então, essa primeira esposa lhe deu esses 2 filhos. Tendo em vista que ela desencarnou muito jovem, com 19 anos, a irmã dela passa a cuidar das crianças para Bezerra de Menezes continuar as suas atividades. E, depois de um certo tempo, Bezerra de Menezes, além do amor, se sente na obrigação de casar com a irmã, né, da primeira esposa, sua cunhada, que lhe dá mais alguns filhos. Vocês têm ideia, eu vou dizer só no final da nossa palestra, quantos filhos de Bezerra de Menezes tem? 9, 7... Bom, vamos chegar no final e eu vou dizer para vocês. Vão guardando isso, não deixem eu falar. Então, deixa eu até seguir aqui. Ele também entrou na política em 1860. Eu já falei dele como... Desculpa, eu esqueci de falar. Ele, quando perde a primeira esposa,
ele tinha se afastado do catolicismo, apesar dele ser católico. Mas quando ele chega no Rio de Janeiro, com a medicina dos seus amigos, ele se afasta. Nunca perdeu a fé a fazer as suas orações e suas preces, mas ele se afasta do catolicismo. E quando ele pede a sua primeira esposa, ele entra assim, eu diria hoje que seria quase que um quadro de depressão, se a gente pudesse definir. Ele ficou muito mal. E ele recebe do seu amigo uma Bíblia. E ele lê a Bíblia toda. Bom, nós temos que lembrar também que naquela época não tinha internet, não tinha televisão, né? Então, lia-se, escrevia-se, estudava-se muito. E hoje nós, com todas essas facilidades, ainda dizemos que não temos tempo, né? Veja bem, Bezerra de Menezes teve tempo para tudo. Para estudar, para trabalhar, para ter filhos, para amar os filhos e ainda para unificar a doutrina dos Espíritos. Então ele leu essa Bíblia, o que o estimulou, o que deu um conforto, um consolo muito grande após a leitura da Bíblia. Mas ele recebe do Joaquim Travassos, algum tempo depois, a tradução do primeiro livro dos Espíritos. E esse amigo dele o presenteia e dizem, né, que ele ele morava na Tijuca, ele morou um tempo na Tijuca e outro tempo ele morou naquela rua ali, beirando a linha do trem, que agora é. Então ele morando na Tijuca, ele trabalhava no centro da cidade e pegava o bonde para voltar à sua casa. Ele pegou aquele livro que ele recebeu do amigo e disse que as palavras mais ou menos são essas. Se eu ler isso eu não vou para o inferno. Porque ele era católico. E leu, mas depois que ele leu, ele disse: nada do que está aqui é novo para mim. Eu já sei tudo isso. Porque era um espírito mensageiro de Deus que já vinha com essa missão da doutrina espírita. Mas ele só passa a praticar, a escrever sobre o espiritismo. E ele escreveu várias coisas, vários artigos para o jornal País, a Gazeta, depois de 11 anos. Então, não foi tão rápido assim. Ele leu, meditou, estudou, para depois ele começar realmente a ser o divulgador, o trabalhador para a doutrina espírita. E temos alguns casos de Bezerra de Menezes que a gente poderia contar, como médico, né? Que muitos de vocês já devem conhecer, que tem aqueles lindos casos de Bezerra de Menezes, mas que a gente gostaria de contar alguns que são extremamente bonitos, né? E um deles é que ele está numa palestra já espírita na FEB, porque ele também fundou a FEB, e vem um companheiro, ele vê aquele senhor jovem, né, aos 30, 40 anos, assistindo o que ele vinha falando. Aí no final ele diz: doutor Bezerra de Menezes, o senhor precisa me ajudar, estou desempregado, meu filho está ardente em febre e eu não tenho como auxiliar. Porque nós sabemos que Bezerra ia nas casas, ele não tinha hora para responder, ele fazia o que tinha que fazer, porque ele considerava a medicina, como ele próprio diz, o sacerdócio. Então não tinha dia, noite, não tinha nada. E o seu filho também estava doente, mas ele disse assim: meu irmão, eu aqui não tenho nada para lhe dar, mas Maria Santíssima está aqui e me pede para eu lhe dar um abraço. O senhor vai chegar na sua casa e vai dar esse mesmo abraço
para o seu filho, para a sua esposa, para aqueles que lá estiverem. E Bezerra vai para casa. E assim o faz. Chega em casa, abraça o seu filho, após 1-2 horas a febre do filho cessa, e no dia seguinte batem na porta desse jovem, um vizinho seu, lhe oferecendo um trabalho que estava precisando de fazer uma obra em casa. Para vocês verem como, esse médico, esse médium enviado de Deus fazia as coisas. Agora, depois o companheiro vai agradecer a Bezerra de Menezes e Bezerra de Menezes: eu não fiz nada. Quem sou eu para fazer tudo? Foi Maria que mandou eu lhe dar esse abraço. E todos dizem, que Bezerra era muito devoto de Maria Santíssima. Como Zaqueu, que era Matias, que serviu na casa do caminho, conviveu também com Maria Santíssima. Existe outro caso que vocês também devem conhecer, que é aquele que ele sempre doava tudo que tinha, ele vivia com muita dificuldade, porque tudo que ele recebia, ele dava para os pobres. Ele fez homeopatia, ele trabalhava com remédios homeopáticos também. Trabalhou com um cirurgião numa clínica chamada Godinho e Bezerra por muito tempo. E um desses dias, ele caminhando também, alguém lhe deu uma receita e a pessoa não tinha dinheiro para comprar. E ele também não tinha nem um réu para dar. Pegou o seu anel, ele deu e disse: vá e compre o seu remédio. Eu estava escutando agora à tarde ainda Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, falando de um caso de Chico Xavier, que é muito interessante. Ele diz que Chico, lá para as vidas de 1940, estava muito, muito doente, sentindo mal. E aí ele senta e fala: ai, Emmanuel, eu acho que eu vou desencarnar. Me mande alguma coisa para eu melhorar. Me ajude, ou vem aqui me ajudar. Aí, Emmanuel, com aquela postura dele, o que você quer, Chico? Emmanuel, eu vou desencarnar, só vou te pedir uma coisa. Quando eu estiver no mundo espiritual, você me recebe? Chico, eu tenho mais que fazer. Aí Chico continua, no seu sofrimento. É bem interessante a história. Divaldo contando é mais interessante, claro. Aí ele disse assim, e Chico continua ali triste. De repente aparece irmã Sheila, enfermeira, da Alemanha. Aí a enfermeira diz: Chico, por que você está chorando? Eu estou tão doente, eu queria uma ajuda, um remédio, uma medicação. Você podia me ajudar, Sheila? Ela disse: não, Emmanuel está me chamando e eu vou ter que ajudá-lo. E aí ele continua, na sua tristeza, e vem Bezerra. Aí Bezerra chega, aquele mensageiro da luz, e diz: Bezerra, eu estou a desencarnar. Eu preciso de uma ajuda. E Bezerra lhe dá uma receita. Ele faz a receita, 2 dias depois já está trabalhando. Então você tem um caso mais de Bezerra de Menezes já na espiritualidade, mas sempre o médico, amigo, companheiro. Tem tanta coisa para falar que às vezes a gente até se perde de alguns dados. Bezerra, ele sofria de uma dispepsia muito grande. Por quê? Porque ele, além de político,
Ele era médico, não tinha hora para comer, não tinha hora para dormir, e ele sofria dessa dispepsia. Nenhum de seus amigos alopatas, né, médicos, conseguiram curar essa dispepsia. E Bezerra, já simpatizante na época, estudante da doutrina espírita, pede uma receita para a cura da sua dispepsia. Só que ele coloca só o nome Adolfo, porque ele era conhecido como Bezerra de Menezes. E para que o médico não soubesse que era Bezerra de Menezes, ele escreve Adolfo. E ele recebe essa medicação desse médium, uma medicação, e uma semana depois, Bezerra está curado da dispepsia que ele tinha 5 anos que nenhum médico havia conseguido. Claro que isso nós temos merecimento, né? Todas que a gente sabe. Diz também que a sua segunda esposa, ela teve tuberculose, ela padecia de tuberculose segundo os médicos da época, porque a época era muito comum a tuberculose. E Bezerra também colocou o nome da sua esposa para o mesmo médium, e o médium disse: a sua esposa não tem tuberculose, ela tem um problema de útero. E resolve, depois ela procura e trata os seus problemas, tanto que tem depois a quantidade de filhos muito grande. E são esses casos que a gente gosta de lembrar, e eu separei aqui também, para nós lermos, fatos e datas que eu realmente não consigo guardar na minha cabecinha, para a gente ver como é importante, né? Então, ele em 1867 é eleito deputado geral. Em 1869, ele publica um estudo sob o título A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la, porque Bezerra de Menezes era também abolicionista, ele tinha um apreço muito grande, um amor muito grande pelos escravos e trabalhou para a abolição. Ele foi, olha só, que eu falei que ele teve várias atividades, ele foi diretor da Companhia Arquitetônica e abre o Boulevard 28 de Setembro, no bairro de Vila Isabel. Vamos ver mais algumas coisas. São todos fatos, esse aqui que eu gostaria de destacar. Em 1885, ele retira-se da política quando ocupava a posição de presidente da Câmara, como eu disse. Apesar disso, teria seu nome cotado numa lista tríplice para senador do Rio de Janeiro, ainda antes do golpe republicano. Agora, quando ele se pronuncia espírita? Então, foi 16 de agosto de 1886, no grande salão da Guarda Velha, o seu discurso e sua conversão à doutrina espírita. Agora, vocês imaginem no século passado, um político, médico, professor, uma pessoa importante, se declarar espírita, no meio de mais ou menos, segundo dizem os livros, 2.000 pessoas. Entre 1.500 e 2.000 pessoas. A gente sabe que isso, quem atrai hoje isso com uma palestra espírita é o Divaldo, né? O Haroldo. Então, ele, perante essas 2.000 pessoas, declara-se espírita, convicto, praticante, passa a escrever livros, né? E, como eu disse, páginas dos jornais da época, e ele é o grande responsável pela unificação do espiritismo na época, porque na época tinha um grupo mais místico, né? O grupo dos espíritas mais místicos e o grupo dos espíritas
ciência. E ele consegue fazer essa unificação, para que os centros espíritas, vamos dizer assim, fortalecessem e fossem o que hoje são, né? Ciência, filosofia e religião. E aí, como nós já estamos no andar aqui do final do nosso estudo, da nossa conversa, né? Vocês disseram 7, outros disseram 9. Essa é uma parte que eu fiquei assim, eu não sabia também, gente, estou aprendendo, né? Como vocês. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, ele teve 15 filhos, 15. E mais uma que ele adotou. Na verdade, foram 16. Ele adotou uma filha de uma escrava foliada, com poucos anos de vida. Agora, detalhe, segundo o que os historiadores contam, ele, apesar de ter 15 filhos, era um pai amoroso, carinhoso, presente, amigo, apesar de todas as atividades que ele fazia. E a coisa que me deixa assim, que o próprio Luciano Klein fala no seu livro, ele diz isso, é que Bezerra passou por muitas dificuldades. E nós aqui podemos imaginar no século passado o que ele passou. A primeira grande perda, né, vamos dizer entre aspas, perda, que foi a sua esposa. E ele perdeu desses filhos 4, desses 16 filhos, um atrás do outro, mas pela providência divina, todos após ele ser espírita. Ele, inclusive, perdeu uma filha com 3 anos de idade, com doença cardíaca congênita, perdeu um filho no 2º ano de medicina, com 19 anos, e perdeu o seu grande filho, já com 39 anos, que é a bela tese de Bezerra de Menezes, cujo livro só foi publicado após a desencarnação dele pelos grupos espíritas e dos companheiros de Ismael, né, do Ismael, que publicaram o livro Nas Loucuras sobre o Cristo. Né? Por quê? O seu filho ele fez o estudo, foi inclusive internado na doutora Ilhas na época. Então, esse livro que foi publicado, deixa eu ver aqui para vocês, em 1920, Loucura sobre o Novo Prisma, que todos nós devemos ler, é a tese primordial sobre a obsessão. Que ele teve um filho com todos esses problemas. Então a gente imagina o sofrimento, a dedicação, o amor desse espírito que não temos palavras para descrever. E para nós encerrarmos, ele desencarna em 1900, 11 de abril de 1900. E muitos de vocês já devem conhecer esse fato, também que eu vou relatar. Ele desencarna, você veja que ele teve filho com mais de 60 anos. Ele teve filho com mais de 60 anos. E ele desencarna, segundo consta, nos seus últimos dias de vida, só os olhos que se movimentavam. Aqueles olhos que muitos dizem que eram azuis, outros dizem que era verde, né? Ele era baixinho, segundo o historiador, o Bezerra de Menezes tinha 1,60 m, então ele era tão baixo como a encarnação de Matias, e ele chega no mundo espiritual.
E Celina, mensageira de Maria, diz: Bezerra, você está no mundo espiritual. E ali estava junto a Celina, a sua primeira esposa, Maria Cândida, que desencarnou com 19 anos, que foi uma grande companheira. E ele diz assim: vem aqui na janela para você ver uma coisa. E aí, naquela varanda, ele vê uma multidão de pessoas. Aí ele vira para Celina e diz: não conheço essas pessoas? Quem são? Essas pessoas são todos os espíritos que você ajudou. E eles estão aqui para lhe fazer uma homenagem. Aí eu digo a vocês, esse espírito, que é o patrono da minha casa, que é o patrono, poderia dizer, do nosso Brasil, que quando a gente estiver aflito e sofrendo, pode pedir, que certamente, se ele não estiver, ele mandará um dos seus emissários. Esse espírito de luz continua trabalhando. Por quê? Divaldo conta que numa reunião, em 1950, quando ela faria 50 anos da desencarnação de Bezerra de Menezes, Divaldo vê essa imagem e diz que vê aquele ser de luz. Celina, novamente, mensageira de Maria, e Bezerra, e ela diz: Bezerra, você já cumpriu a sua missão no planeta Terra e você pode ir para um mundo mais elevado. E ele responde com a sua humildade: se me for permitido, eu gostaria de continuar aqui enquanto tiver um sofredor no nosso Brasil e dizem que até hoje em outros países. Essa grande estrela de luz, né, que parece, segundo alguém me informou, o mentor do grupo espírita A Caminho da Luz. Então, vocês, como eu, sou uma agraciada, porque eu comecei na Casa Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, fazendo 110 anos este ano. Vocês estão com 26 aninhos, mas estão com este companheiro de luz, essa estrela cadente que ilumina os nossos corações. Então, vocês tenham certeza que tudo que a gente pede a Ele, Ele nos dá. E, como devoto de Maria que era, muitos ainda dizem que Ele é ministro de Maria Santíssima. Então, eu gostaria de pedir à nossa companheira, para encerrar a reunião, que falasse uma mensagem de Bezerra de Menezes para nós. Que missão difícil depois dessa palestra.
Nos foi dito há pouco tempo que ele é o mentor espiritual do nosso grupo. Então, é com imensa gratidão que a gente consegue. Será que eu consigo, gente, fazer essa leitura agora? Consegue, eu consegui. Tá bom. Extraído do livro, então, Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje. Oração. Senhor, antes de agradecermos, desejamos prosseguir pedindo. Invariavelmente, as rogativas da terra são direcionadas ao teu coração, suplicando em favor dos que sofrem. Permite-nos pedir-te, neste momento, por aqueles que promovem o sofrimento. É comum que te roguemos pelos que são perseguidos. Agora desejamos suplicar-te pelos perseguidores. A grande maioria pede pelos que passam fome, e nós queremos rogar a tua magnanimidade em favor dos fomentadores da miséria. Há muita dor no mundo, e o nosso coração compadece-se daqueles que, na sua alucinação, geram todas essas desditas que se acumulam na psicosfera terrestre. A violência alcança índices quase insuportáveis de dor, e é por isso que te suplicamos pelos adeptos da agressividade que se comprazem em desencadear os conflitos e as dores acerbas. Tu conviveste com a massa ignária, transitaste entre os poderosos de um momento, lecionaste teu amor dirigido aos infelizes de todo Jaez, e não olvidaste de pedir ao Pai que perdoasse aqueles que te não compreendiam, porque de fato eles não sabiam o que estavam fazendo. Voltamos a pedir humildemente compaixão para os que perderam a direção da verdade, intoxicando-se na prepotência, na presunção, em todos os hábitos infelizes da personalidade enferma. Dá-lhe, Jesus, a chance de despertar para compreender que a existência transitória na carne tem por finalidade a construção do tempo. Não temos outras palavras senão aquelas que aprendemos contigo, assinaladas pela compaixão, pelo amor, pela misericórdia, que vertem de nosso Pai. Então, recebe a guirlanda de flores dos nossos sentimentos em forma de gratidão, pela honra imerecida de conhecer-te, de termos aceito teu convite para que pudéssemos trabalhar na tua seara. Mas ajuda-nos a ser escolhidos quando terminarmos o labor momentaneamente em nossas mãos. Permanece conosco, sementando amor nas vidas, mas libertando nossa vida das amarras hediondas que nos mantém no primarismo que nos leva às defecções morais. Sê conosco, portanto, Mestre, hoje e sempre, para que não desfaleçamos na luta, porque, se contigo assim estamos, sem ti o nosso será fracasso irrefregável. Confiai, filhos da alma, nos vossos compromissos. Reconhecemos que são estes dias muito difíceis, mas estáis equipados dos instrumentos hábeis para os enfrentamentos típicos do cristão. Não vos iludais com as quimeras nem as facécias do momento. Sede fiéis a Jesus, que nos tem sido fiel até agora. Muitas vezes, ver-vos-eis envoltos por dificuldades e enfrentareis desafios que parecem insuperáveis. Confiai em Jesus e observareis que, com Ele, tudo se resolve, enquanto sem Ele as dificuldades são intransponíveis. Vencereis o egoísmo, conquistareis a paz interior e triunfareis, porque esta é a destinação de todos nós que viajamos no rumo da liberdade total. Que Deus os abençoe. Com carinho, o servidor humilde e paternal sempre. Bezerra. Muita paz, meus filhos. Oração preferida através de Valdo Pereira Franco, por via psicofônica, no encerramento da reunião do CFN, dia 12 de novembro de 2005, em Brasília.
sei se dá tempo, acho que 2 minutinhos dá para passar, né, as fotos que a gente conseguiu, uma companheira que tem. É claro que os livros, se vocês quiserem depois passarem o olho, aqui tem as fotos do Bezerra, e aqui as fotos dele com a sua esposa, são fotos bem antigas, né? Aí essa foto ele está vestido como segundo tenente, que era quando ele largou a patente para ser político, né? Vejam bem que ele era um jovem, assim, dá para perceber que eram olhos claros, né? Cabelos bem fartos, que já no final da vida já era mais calvo, né? E com aquela roupa típica, né, do exército. Essa é a foto, que é a foto clássica, que é essa que está aqui, né? Desse centro espírita, que é o centro espírita fundado por Bezerra de Menezes, que é a Regeneração, que fica ali próximo ao Maracanã, né? Esse centro foi fundado por Bezerra de Menezes. Aí Bezerra, que ele recebe, né, da Câmara dos Vereadores uma figura pintada ao óleo dele, né? Com a roupa que muitos dizem que essa roupa tem uma espada, mas na verdade foi analisado, não é bem uma espada, e ele tem até o anel de medicina naquela foto. Aí ele com a sua primeira esposa, Maria Cândida, ela era muito jovem quando casou com ele, parece que ela casou entre 15 e 15 anos, por aí, porque ela morreu 4 anos depois, com 19. Essa é a Maria Cândida, desculpa, aquela era a segunda esposa. Essa é a primeira. Queridos, é bem mais jovem nessa foto que naquela anterior. Ó, essa é a segunda esposa. Irmã daquela, que também era jovem, a diferença de ano era bem grande. Essa é uma foto que, segundo consta, é uma das fotos mais assim antigas, né, de Bezerra de Menezes. Então fica até difícil de ter uma definição, né, porque você para fotografar foto antiga já é difícil. Esse livro desse companheiro, que é o mesmo que escreveu esse aqui, de 1.600 folhas, diz ele que tem fotos assim que ele teve com a bisneta, tataraneta de Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, e conseguiu fotos mais antigas dele. Essa também é uma foto clássica, né, de Bezerra mais jovem, já aí com a barba branca, o seu semblante. Aí o pessoal diz, mas ele era triste. Ele não era triste. Nas fotos a gente vê, né, que tem quase todas as fotos antigas, se nós vemos, tem essa característica. Mas ele tem um olhar assim, que eu digo que é um olhar sereno, de paz, de tranquilidade, né, que passa, né? Acho que tem. E essa, olha assim, ó, aos 50 anos. Vejam bem ali, ele bem mais emagrecido, né, do que nas fotos que a gente conhece, mais magrinho. Acho que foram todas, né? Era só para ilustrar, né, porque o que acontece, gente, vocês desculpam. Eu tinha preparado uma palestra para hoje, né, já estava feita há algum tempo que a Analisa me pediu. Aí ela comentou isso, quer dizer, eu fiz isso um tempinho curto, e para mim falar sobre Bezerra é muita emoção. Então, apesar de eu ter muita coisa, inclusive eu convivi não, o Jorge Damas, que escreve, ele foi do nosso centro, ele foi da mocidade do nosso centro. Eu não o conheci na época, mas ele de vez em quando é aniversário da casa, ele faz palestra. E ele é um profundo estudioso também de Jorge Damas. Pesquisador. Luciano Klein e Jorge Damas são pesquisadores da vida de Bezerra de Menezes. Quase todos os livros que tem é de um dos dois, ou dos dois. Muito
Muito obrigada, desculpa pelas emoções e prometo fazer uma depois mais tranquilidade, menos. Falar sobre ele para mim é muito difícil. Assim como sobre Jesus, qualquer um desses espíritos que nos antecederam e que deixaram tanta coisa bonita, é muito emocionante. E como eu tenho um facilitador que diz assim, você, quando estuda, você tem que entrar, né, na sintonia daquele que escreve, no caso, se for Allan Kardec, se for um dos evangelhos, na sintonia para que fale o seu coração. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Não é tão fácil, né? Então eu agradeço a vocês, desculpe as emoções, e se vocês quiserem folhear que o livro tem algumas fotos, fiquem à vontade, tá?